Olá, você acompanha a partir de agora o programa Diálogo Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a campanha Novembro Azul, que é um movimento pela saúde dos homens. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a campanha no Brasil, e o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia no Distrito Federal, Guilherme Quaraci. Boa noite e obrigado pela atenção de vocês. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos saber um pouco mais sobre o movimento Novembro Azul e a saúde dos homens. O câncer de próstata é o segundo tipo mais frequente entre os homens no Brasil, perdendo apenas para o de pele. Só este ano devem surgir 61 mil novos casos. São 61,82 incidências a cada grupo de 100 mil homens. Não se passam 40 minutos sem que uma pessoa perca a vida para a doença no país. São 13 mil mortes por ano, mas a taxa de mortalidade poderia ser bem menor. Diagnosticada no começo, a possibilidade de cura pode chegar a 95%. Daí a importância do Novembro Azul, que busca exatamente a conscientização e a prevenção, capazes de salvar muitas vidas. Para o diagnóstico precoce, basta acompanhar os níveis de PSA, uma substância produzida por células da próstata, no sangue e fazer consultas periódicas ao urologista para um exame de toque retal. Esses cuidados são recomendados a partir dos 45 anos para quem está no grupo de risco, como nos casos de histórico da doença na família, e dos 50 anos para os demais. A campanha de alerta surgiu em 2003 na Austrália, batizada de Movember, palavra formada pelas duas primeiras letras de moustache, bigode em inglês, e November, novembro na língua inglesa. O mês foi escolhido porque em 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O Novembro Azul apenas começou no Brasil em 2011, mas 3 anos antes, o Instituto Lado a Lado pela Vida já lançava aqui a campanha Um Toque, Um Drible. Este ano, o Novembro Azul ganha caráter permanente no Brasil. Além disso, passa a abordar a saúde do homem como um todo, da infância à terceira idade, da fimose ao câncer de próstata. Guilherme, o que é exatamente a próstata? A próstata é uma glândula, ela produz o líquido seminal, o esperma, que tem a função de capacitar os espermatozoides e proteger os espermatozoides para a fecundação, para gerar um bebê. A próstata é um órgão que só tem no homem. A mulher tem o útero, o homem tem a próstata. Dá para fazer essa analogia. E ela fica localizada abaixo da bexiga, o canal da urina passa no meio da próstata e a próstata produz esse líquido que é lançado no canal da urina e sai na ejaculação. Né? Agora, o que é exatamente o câncer de próstata? O câncer é um crescimento anormal de células. Né? As células têm todo um mecanismo de regulação que faz com que elas cresçam naturalmente. Quando esse mecanismo de regulação está alterado, essa célula se cresce de forma completamente desorganizada. E isso gera um câncer, um tumor. Só existe câncer maligno, não existe câncer benigno. A malignidade do câncer se dá pela metástase, que é quando o pessoal fala que o câncer se espalhou. Aquela célula de câncer que estava na próstata, ela sai da próstata e vai parar no osso, vai para o cérebro, vai para o fígado, causando tumores secundários. Perfeito. Marlene, quando é que surgiu a campanha Novembro Azul no mundo e qual foi o motivo dela? A incidência do câncer de próstata é alta? Em 2003, a campanha surgiu nos Estados Unidos, né? É o movimento chamado Movember, e aqui no Brasil nós começamos em 2010. Como Novembro Azul, porque antes nós já fazíamos uma campanha, que era uma campanha onde nós tentávamos fazer com que o homem deixasse seu bigode crescer durante o mês de novembro, como nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, a campanha ela não teve adesão. Não vingou como lá fora. Aí, inspirada no movimento Outubro Rosa, nós criamos o Novembro Azul. E hoje o Novembro Azul já faz parte do calendário nacional de campanhas, né? De longo alcance, né? Certo. E a mortalidade por câncer de próstata é alta? Sim, né? Conforme dados do INCA, né? Esse ano nós teremos uma média de 61 mil novos casos. E é um câncer
como o doutor acabou de colocar, né, é um câncer que, se você tem um diagnóstico precoce, você tem quase 95% de chances de cura. Por isso que a nossa campanha, ela foca no diagnóstico precoce. Perfeito. Doutor, agora, câncer de próstata é transmissível? Não. O câncer de próstata ele não é transmissível. Como a Marlene falou, é potencialmente curável. Quando você tem um diagnóstico precoce da doença, 95% dos pacientes vão ser curados. E por isso a necessidade da gente fazer uma campanha de conscientização de que há necessidade de fazer um acompanhamento anual com o urologista para que, se chegar no diagnóstico de câncer de próstata, a gente consiga curar. E evite aí em torno de 13 mil mortes por ano no Brasil, só esse ano, segundo dados do próprio INCA. Agora, tem sintomas? A pessoa, o homem, ele tem como detectar alguma anomalia no seu corpo por conta própria para buscar um tipo de exame, um atendimento? Não. O câncer de próstata ele não causa sintomas. Na verdade, você pode ter sintomas de câncer de próstata quando a doença está avançada. Então, o paciente tem uma doença, um câncer de próstata avançado, que teve uma metástase para o osso. Esse osso ficou frágil e fraturou. Então, o paciente tem uma fratura patológica. Então, isso já é uma doença avançada, a gente não tem mais como curar. Então, se você for esperar para ter sintoma do câncer de próstata, você não vai poder curar esse câncer. A doença é silenciosa e se a gente não faz uma detecção precoce, um rastreamento, uma investigação do homem ano a ano, para chegar no diagnóstico precoce, você infelizmente não vai poder curá-lo. Agora, se ela é detectada já em estágio avançado, qual é a chance de cura? A gente não tem chance de cura na doença avançada, mas a gente tem estratégias de tratamento, de prolongar a vida, de prolongar a sobrevida desse paciente. É estimado em média 3 anos a 4 anos de sobrevida, em média, nos pacientes com câncer de próstata diagnosticado já avançado. Hoje, com novos tratamentos, principalmente nos últimos 5 anos, tem vários tratamentos novos que a gente está conseguindo prolongar um pouco mais a sobrevida desses pacientes com qualidade, mas a gente não consegue curar. Perfeito. Nós ouvimos a opinião do urologista Aguinaldo Nardi sobre a importância da campanha Novembro Azul. Vamos conferir. O Novembro Azul é um movimento que se difunde em todo o Brasil e é muito importante na capacitação, na conscientização dos homens que nós todos sabemos vivem menos que as mulheres, morrem mais que as mulheres e principalmente porque não vão ao médico. Os homens se acham indestrutíveis, infalíveis e isso não é a realidade. A mulher, por sua vez, reconhecendo a sua fragilidade, soube se conscientizar mais. Vejam que o número de homens que morrem pelo câncer de próstata é igual ao número de mulheres que morrem pelo câncer de mama. E as mulheres sempre vão fazer o seu autoexame. É importante que os homens se conscientizem disso para que possam viver melhor, já que todos nós estamos vivendo mais. Marlene, existem 2 exames básicos para se detectar o câncer de próstata, o PSA e o exame de toque, né? Esse exame de toque retal, ele é um exame ainda que gera muito preconceito entre os homens? Sim, sim. Hoje, se você colocar 2, 3 homens numa roda de conversa e você comentar sobre o exame, já vira uma piada entre os homens. O motivo da nossa campanha é exatamente um dos pilares principais, é acabar com esse preconceito, né? O homem, ele tem que ter um cuidado com sua saúde como a mulher o tem. Então, o homem, ele tem que ser um gerenciador de sua saúde e esse preconceito, ele pode salvar uma vida. Então, a gente sente isso nas ruas, que isso ainda é muito forte. Melhorou muito, mas a gente ainda está muito distante de uma situação ideal. Esse é o motivo da campanha também, né? Exatamente. Doutor, esses 2 exames, o PSA, eu queria que o senhor explicasse o que é exatamente PSA, como é que é feito esse exame e a importância dos 2 exames, tanto o PSA quanto o toque retal. Certo. O PSA é uma substância que só é produzida na próstata, é um antígeno prostático específico, uma sigla do inglês.
Essa substância ela só é produzida por células prostáticas, mas isso não quer dizer que ela é só produzida por células de câncer de próstata. Então, isso é um exame imperfeito. Ele me dá uma medida, quanto maior o valor do PSA, maior a probabilidade de câncer de próstata, mas o PSA pode subir por outros fatores. E o fato de ter o PSA baixo não necessariamente quer dizer que tem câncer de próstata. Então, quando a gente vai analisar o caso do paciente especificamente, a gente precisa analisar o valor do PSA, a idade do paciente, principalmente como a curva do PSA está acontecendo ao longo dos anos, por isso a necessidade de consulta anual, e o exame do toque. Então, veja, no PSA entre 4 e 10, é estimado que, em média, 1/3 dos homens vão ter câncer de próstata, 35%. Aí, se eu faço o exame do toque, esse exame do toque é normal, essa probabilidade cai para 15%. Se eu faço o exame do toque, ele é alterado, essa probabilidade só para 80%. Esse paciente vai para a biópsia e a probabilidade dele ter câncer de próstata é muito maior. Então, por isso, quando você faz os dois exames, PSA e o exame do toque, se aumenta em muito a taxa de detecção do câncer de próstata. Então, quer dizer, os dois exames são importantes, são complementares. Não adianta fazer só o PSA, fugir do exame de toque e fazer só o PSA, que isso não vai resolver a situação da pessoa. Não vai resolver a situação da pessoa. A gente tem que avaliar esses exames em conjunto para definir se há ou não a indicação de fazer uma biópsia do tratamento do câncer. Às vezes o PSA é um pouco alterado. Com um toque normal, isso até pode indicar uma doença não significativa, que aí entra muito na questão do debate que houve principalmente no ano passado com relação ao rastreamento do câncer de próstata. A gente faz um rastreamento com a intenção de diagnosticar precocemente. Mas cada paciente individualmente, junto com seu médico, vai decidir, inclusive, se esse câncer precisa ou não ser tratado. Então, mas a gente está dando uma chance ao homem de ter um diagnóstico precoce e, a partir daí, poder ser curado do câncer. E é por isso que precisa ter esse histórico de exames. Não adianta fazer um exame pontual. Eu faço neste ano e passo 5 anos sem fazer exames. Aí lê a referência do laboratório. PSA normal até 4. Aí acha que como o PSA está abaixo de 4, dele está normal. Vai depender da idade. O toque pode alterar essa história. Se o paciente é negro, se o paciente tem uma história familiar importante de câncer de próstata, se ele tem parente de 1º ou 2º grau com menos de 55 anos que teve câncer de próstata, provavelmente essa doença vai ser mais agressiva. E às vezes o PSA está baixo, ele está achando que está bem e não está. Perfeito. Marlene, quer dizer, tem um perfil, né, de homens que podem desenvolver com maior facilidade o câncer de próstata. Isso como é que é distribuído em termos de idade? Os mais jovens, mais velhos, como é que isso funciona? A nossa campanha, nós seguimos a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, onde acima de 45 anos, se você tem histórico familiar, né, um pai, um tio teve câncer, você tem que antecipar, né, o seu cuidado. E acima de 50 anos, né, é indicado para os homens acima de 50 anos. Perfeito. E a incidência de morte, a mortalidade é maior entre jovens, mais velhos? Eu acho que é acima dos 50 anos, né? A mortalidade, ela aumenta com a idade também, a probabilidade de morrer do câncer de próstata. Agora, os cânceres de próstata que acontecem num paciente mais jovem, eles têm uma tendência a ser mais agressivos. A gente preocupa muito mais no câncer de próstata no paciente jovem do que no paciente mais idoso, entendeu? Mas a recomendação atual é de 50 aos 75 anos a gente fazer esse screening anual. Paciente que é negro, paciente que é de ascendência negra, tem um risco aumentado. Paciente que tem histórico familiar importante, principalmente parentes de 1º e 2º grau. Principalmente esses parentes tiveram câncer de próstata abaixo dos 55. Todos esses homens têm um risco aumentado. Então a gente pede que comece a consultar com o urologista aos 45 anos, quem está dentro desses fatores de risco. Perfeito. A nossa equipe foi às ruas para ouvir opiniões sobre os cuidados com a saúde dos homens, especialmente o exame de próstata. Nunca fiz, eu pretendo fazer, né? O senhor tem algum receio em relação a esse exame, não? Rapaz, eu nunca tive. Nunca tive esse receio nenhum. Por que até hoje o senhor não fez o exame? Eu acho que é mais tempo, que não tenho tempo de fazer o exame, mas eu vou fazer. Sempre eu falo com ele, né? Para fazer. Então, o risco de perigo de câncer, né? A mulher acho que se cuida mais. Não sei porquê, mas eu acho que sim.
Olha, não sei se é preguiça. Medo, um receio, é uma coisa, eu acho que dependendo da idade, é uma coisa ainda muito, como que é que eu vou dizer, assim, para homem é mais difícil, para mulher a gente se cuida mais, vai e passa e faz as coisas, agora para homem é mais difícil esse tipo de exame. Já é do homem mesmo esse receio, né? Mas a primeira vez até tive. Assim, um pouco, mas o médico me deixou muito tranquilo e a partir daí nunca mais tive problema. Todo ano eu faço. Ele já fez o exame de próstata? Já fez. Mas também falando, né? A gente falando bastante. É importante a saúde da gente, né? Porque o médico falou, disse que pode gerar doença na gente sem o sintoma, né? Aí a gente tem que estar se pegando, se aparpando para ver se sente alguma coisa. Se sentir, tem que procurar um médico, né? E o homem ele é um pouco descuidado nesse sentido. E às vezes o medo, às vezes também aquele detalhe, não vou ao médico, eu estou bem. Na realidade tem que saber se realmente está bem. As entrevistas aí com o pessoal na rua revelam um pouco desse medo, né? Esse receio de fazer principalmente o exame de toque, né? E aí, o homem trabalha muito, é muito ocupado, não tem tempo para fazer esses exames, é isso mesmo? Exatamente, uma das coisas importantes, né? E a gente faz, eu tenho até orgulho de dizer isso, né? Quer dizer, a campanha, né, tem uma mulher na liderança. E quem é a grande aliada dessa campanha? É a mulher. Né? Eu ia te perguntar disso. Qual é o papel da mulher nessa campanha? A mulher tem um papel muito importante. Né? É a mulher que ela chama a atenção do homem para que ele agende uma consulta médica. Ela conversa nos seus lares. Né? Muitas vezes ela acompanha o homem nas consultas médicas. Então, a mulher ela tem uma importância muito importante aí nesse processo. Né? E uma coisa também que a gente tem que ficar muito alerta, a questão do cuidado com a saúde do homem, ela é cultural. Né? O homem, ele sempre foi educado a ser, né, o provedor, ele não adoece. E isso acontece que o homem hoje, com 50, 60 anos, ele não procura os serviços médicos. Ele só vai quando a situação está muito já avançada e a mulher ali insistindo. Quer né? dizer, a mulher é uma grande incentivadora dos cuidados da saúde do homem, né? Com certeza, com certeza. Ela é a grande aliada. E eu acho que isso reflete também nos consultórios médicos, né? Geralmente a mulher ela chega, se os médicos, eu acho que durante a consulta ele deve perceber que foi a mulher que orientou, ela que agendou a consulta. Aquele primeiro casal que apareceu na entrevista é bem o resumo do que é hoje, né? O homem, a desculpa principal, não tenho tempo. É displicência. Displicência mesmo. Não tenho tempo porque culturalmente o homem, como ela falou, é o provedor, é o fortão, ele não pode se fragilizar. Então ele nunca admite que ele precisa ir no médico, que ele precisa se cuidar. E o papel fundamental da campanha, inclusive, é de orientar as mulheres, as mães e as filhas, né? As esposas e as filhas, porque elas que ficam insistindo para o marido ir, para o pai ir, e é comum no consultório a gente ver a filha levar o pai quase que na insistência, no cabresto para ir lá. Aí quando chega ele se solta, ele entende que tem a necessidade, mas às vezes por medo, por preguiça, por desleixo, não procura. A partir do momento que ele começa aí, ele vê que ele tem benefício. O urologista é o médico do homem, a gente gosta de falar isso. A gente não avalia o paciente só na questão do câncer de próstata, a gente avalia a saúde integral do homem. É uma oportunidade, até por conta dessa questão cultural do homem não procurar o médico, quando ele chega na porta do urologista, ele vai fazer exame de sangue, para avaliar a pressão, para avaliar o risco de diabetes, colesterol, todas essas alterações que podem acontecer no homem de meia idade, de 50, 60 anos. Então, é uma consulta com o médico que está responsável pela saúde do homem. Da mesma forma que o ginecologista, né? A mulher vai no ginecologista e ela sai de lá com uma avaliação mais global do que simplesmente a questão ginecológica. Né? Doutor, antes de chamar o intervalo, só queria tirar uma dúvida. Um dos entrevistados ali disse assim, a gente tem que se tocar para descobrir.
É possível isso no caso do câncer de próstata? Porque no caso de câncer de mama, sim, né? Mas câncer de próstata? Infelizmente não. No câncer de mama existe o autoexame, né? A mulher é orientada desde a da primeira menstruação a palpar a mama e conhecer a mama e sentir se tem alguma irregularidade. Na próstata não tem. A próstata ela fica numa localização escondida. A única possibilidade de você palpar a próstata é através do reto, é através do exame do toque retal. E aí você sente a textura e a consistência da próstata. É a única forma de você palpar esse órgão. Então, infelizmente não. Tem que ser com o urologista que tem experiência para isso, para fazer o exame do toque. Perfeito. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos em instantes para continuar a conversa sobre a saúde do homem. A gente conversa hoje sobre a campanha Novembro Azul e a saúde dos homens. Doutor, tem uma nota técnica do Ministério da Saúde do ano passado, se eu não me engano, de junho do ano passado, que ela diz o seguinte: nós temos 60 mil casos por ano, de forma arredondada, de câncer de próstata, 13 mil mortes, como vocês disseram. Mas a nota técnica do Ministério da Saúde do ano passado diz o seguinte: o Ministério não recomenda a organização de programas de rastreamento do câncer de próstata, porque estudos científicos apontam que é mínima a redução da mortalidade do câncer de próstata nesses programas de rastreamento. Quer dizer, quando você implementa programas de rastreamento, não se altera muito a questão da mortalidade. Essa nota técnica, ela também é adotada em outros países do mundo, só no Brasil? Como é que é isso? Essa nota técnica ela é completamente equivocada. O primeiro ponto é esse. Foi feito por pessoas que não entendem de câncer de próstata, que não atendem o paciente com câncer de próstata, que não seguem o sofrimento desse paciente quando está numa doença avançada. Essa nota técnica se baseou numa outra diretriz da Sociedade Americana, Sociedade Americana de Medicina de Família, que lá o sistema de saúde é um pouquinho diferente do Brasil. O paciente ele não procura urologista, ele procura um médico generalista. E esses médicos generalistas decidiram que não deveria mais fazer rastreamento de câncer de próstata, baseado em estudos controversos, no mínimo controversos com relação ao poder do rastreamento na detecção e no tratamento do câncer de próstata. Pois bem, no momento em que eles começaram a diminuir o rastreamento do câncer de próstata nos Estados Unidos, nesses últimos 2 ou 3 anos, aumentou a quantidade de câncer de próstata avançado. Câncer de próstata é mais agressivo. Por quê? Porque eles deixaram de detectar precocemente. A nota brasileira, ela parece que importou um pensamento americano e aí isso vai gerar também um aumento de mortalidade de câncer de próstata no Brasil. Então, assim, essa nota, a Sociedade Brasileira de Urologia, o próprio Instituto Lado a Lado pela Vida, a gente está em contato com o Ministério da Saúde para rever essa nota. Essa nota ela provavelmente vai ser revista dentro dos próximos meses, porque é completamente absurda. Marlene, como é que fica o homem nessa história, né? Porque, por um lado, o sistema público de saúde diz que não há necessidade de rastreamento. Por outro lado, existe a campanha Novembro Azul, no Brasil e em outros países do mundo, incentivando a detecção precoce da doença. Não fica confuso para o homem que já tem um preconceito embutido em relação, por exemplo, ao exame de toque? Sim, essa nota técnica, eu acho que ela acabou prestando um desserviço de informação ao homem. Uma das coisas que a gente... essa nota técnica, ela tem vários furos. Um deles, como que o INCA assina uma nota técnica e você pega os dados, que 61 mil novos casos para esse ano. Então, uma coisa ela não conversa com a outra, né? E nós continuamos e insistimos no diagnóstico precoce.
né? Então, o nosso grande mote da campanha é esse, né? Cuidar da saúde também é coisa do homem, né? Então, a responsabilidade dessa nota técnica, ela tem que ser revista, né? Nós, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, e outros setores da sociedade, nós precisamos rever isso, porque a gente não pode fazer o que está acontecendo com os Estados Unidos, né? O que a gente quer é melhorar o acesso do paciente ao tratamento, né? Isso sim, o Ministério da Saúde tem que nos ajudar a melhorar isso, mas essa nota técnica, ela tem que ser revista. Pois é, tem até um trecho que fala que existem outras doenças que matam mais, mas são pessoas, né? Sim. De qualquer forma, né? Sim. Não, e é importante dizer o seguinte, né, que a vida é um direito de todos, né? Então isso eu acho que é o mais importante, né? Perfeito. Nós ouvimos o coordenador nacional da Política de Saúde do Homem no Ministério da Saúde, Francisco Norberto da Silva. Ele fala sobre o atendimento oferecido pela rede pública. Os dados, em geral, mostram que os homens aparecem muito mais nos indicadores de média e alta complexidade, né, quando já tem uma doença instalada. O SUS, o Ministério da Saúde, tem ofertado os testes rápidos para esses homens, né, realização de hemograma, realização de glicemia capilar, aferição de pressão, do IMC, para ajudar no cuidado em saúde, também atualização da carteira vacinal, né. Nessa perspectiva, nós temos trabalhado também com a estratégia do pré-natal do parceiro, que tem ajudado a captar de forma ativa esses homens para as unidades básicas de saúde, pensando na prevenção e no cuidado da saúde, além de trabalhar, claro, uma paternidade ativa, pensando na questão do vínculo familiar. Doutor, o homem tem o hábito de buscar o serviço de saúde no SUS? Eu acho que tem um dado aí que 30% que buscam o serviço de saúde no sistema público, é isso mesmo? O homem, ele ou melhor, acho que 31% não buscam, né? O homem, ele é resistente a isso. Como apareceu na entrevista, né? O homem não tem tempo para isso, né? Então, o Ministério da Saúde, essa nova figura do Ministério da Saúde, o doutor Francisco, ele tem uma visão muito mais global. Ele está ampliando essa campanha do Novembro Azul para outros temas, a gente vai falar um pouco mais na frente. E ele tem uma ideia de tentar trazer o homem, tentando abrir horários estendidos à noite, para que o homem possa ter o espaço também indo no centro de saúde, para fazer a saúde integral. Mas a gente volta a bater na tecla do câncer de próstata. Essa nota técnica que a gente discutiu, ela é inconsistente, porque o homem precisa fazer o acompanhamento, o rastreamento do câncer de próstata. O diagnóstico precoce não necessariamente quer dizer excesso de tratamento, porque se o paciente é diagnosticado numa fase bem precoce e que a gente avalia que esse câncer de próstata, o médico com o paciente, ele avalia que o caso não é um caso de risco aumentado, esse paciente ele vai entrar num protocolo que a gente chama de vigilância ativa. Ele tem um câncer, ele não vai ser tratado naquele momento, mas ele vai ficar em acompanhamento. Se aquele câncer dá sinal de que ele pode evoluir, esse paciente vai ser tratado. Se o câncer ele não evolui, a gente tem vários pacientes há 5, a 10 anos acompanhando e o câncer não evoluiu, ele não precisou tratar, ele não se submeteu a um tratamento mutilador, que seja, por uma doença que é de um estágio muito inicial e não evolutivo. Agora, esse teste, o PSA especificamente, é um teste que está disponível realmente em toda a rede pública, nas redes locais? É um exame sofisticado, é caro? Como é que é isso? Não, é um exame de sangue, como outros exames, ele não é tão caro, não é tão diferente de um exame de colesterol, de um hemograma, de uma glicemia, não é tão diferente. É um pouquinho mais caro, mas não é tão diferente. Ele é utilizado para aquela população, né? De 50 a 75 anos é a população que você deve fazer um rastreamento mais de perto. Então, assim, o aumento do custo, ele acaba diminuindo se você levar em conta que você vai atender um paciente numa doença mais precoce, que você vai curar esse paciente e vai evitar que 13 mil homens morram, que 13 mil homens passem por tratamento dispendioso, caro e com tempo prolongado. Quer dizer, detectar mais tarde significa um impacto maior na saúde pública ali na frente, né? Com certeza. Marlene,
como é que, assim, eu não sei se você tem dados sobre isso, mas pelo menos assim, como é que está o atendimento desses homens na rede pública? A rede pública está preparada para atender de uma forma despreconceituosa o homem que procura o posto de saúde? Consegue orientar bem esse homem? Olha, esse é um dos gargalos, né, que a nossa campanha enfrenta, né? O dia que a gente começa a campanha, né, no dia 1 de novembro, a quantidade de ligações que nós recebemos do homem que às vezes não consegue agendar um horário com um especialista, né? Então, o sistema ele tem vários pontos que precisam ser avaliados. E uma das coisas que a gente tem conversado, e junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, é definir uma linha de cuidado do homem, né? O homem ele tem que ser recebido nas unidades básicas de saúde de uma forma diferenciada, né? Esse homem ele tem que ser acolhido, ele tem que ter informações de qualidade. Porque, eventualmente, é um homem atendendo e que tem preconceitos Sim, também, né? Apesar sim, de ser da área de saúde. Exatamente. Então, assim, eu acho que a campanha, ela ajudou nesse processo, né? Que é fazer com que o homem, ele comece a ser visto nos sistemas de saúde de uma forma integral e de uma forma diferenciada. Perfeito. Agora, a campanha, na verdade, ela não é uma campanha somente para o câncer de próstata, né? Esse ano, a campanha tem uma questão da saúde integral do homem e continuada, é isso? Exatamente. O homem não é só próstata, né? O homem, ele tem outras doenças, né, masculinas, ele tem coração, ele tem diabetes. Então, a campanha esse ano, a gente está dividindo por fases, né? Então, nós temos as doenças que acometem, né, na fase da infância, na adolescência, na vida adulta e no envelhecimento. Doutor, quais são essas doenças, assim, das fases do homem, desde a infância até a velhice, assim, são doenças muito características para cada fase? Na primeira fase, na fase da infância, a gente tem que avaliar o desenvolvimento genital do menino, né? Então, tem duas coisas que são importantes ser colocadas. Primeiro, a questão da fimose. O que é fimose? É a ponta da pele do prepúcio, da pele que cobre a cabeça do pinto. A ponta da pele é tão estreita que a cabeça não consegue passar. A glande não passa e você fica com a glande escondida ali dentro. Pode gerar inflamação, pode gerar acúmulo de esmegma, que é aquela substância produzida na cabeça do pênis, e isso lá no futuro pode gerar um câncer de pênis. Então, a avaliação da criança, pelo pediatra mesmo, já denota se tem ou não fimose e se há ou não necessidade de tratamento. Quem faz o tratamento é o urologista. O outro problema que E o tratamento disso é o quê? Cirurgia? Tratamento? Tem um tratamento com pomada que resolve, em média, 1/3 dos casos. Os casos que não resolvem, a gente faz cirurgia, que é a circuncisão, né? O menino também, a gente, quando avalia o genital, a gente tem que ver a posição e a localização e a presença, né, do testículo. Então, o testículo tem que ter um testículo em cada lado da bolsa testicular. Se esse testículo não é palpável, a gente precisa investigar, porque isso pode gerar, lá na idade adulta, câncer de testículo. Então, a criança que nasce, o próprio pai pode fazer isso. Palpando o genital da criança, estou sentindo uma bolinha aqui de um lado e uma bolinha do outro lado. Tá ótimo, então os dois testículos lá, está resolvido. Se a criança nasce faltando um, ele precisa ser visto pelo urologista, né? Sífilis também é um problema, né? Aí já começa na fase da adolescência e do início da idade adulta, né? As doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, HPV, você sabe que a partir do ano que vem a vacina do HPV também vai ser para meninos, porque se vê que o controle do HPV no menino, a relação disso com câncer de pênis é bem menor em termos proporcionais do que o câncer de colo do útero na mulher, mas o controle da população masculina também vai estar protegendo a população feminina do câncer de colo uterino. Então, todas as TST, sífilis está aumentando a incidência de sífilis é isso que eu ia te perguntar. Isso teve uma notícia há pouco tempo que os casos de sífilis dispararam. Dispararam. Então,
Sífilis é uma ferida no pênis, né? Então, teve alguma ferida, normalmente ela tem os bordos elevados, ela não é muito dolorosa, ela acontece ali em torno de 10 dias a 3 meses depois de uma relação suspeita, precisa ser vista pelo urologista. Se ele não for visto logo, essa ferida ela vai cicatrizar. Então, o paciente entra numa fase que a gente chama de sífilis latente ou sífilis secundária. E aí, isso pode gerar uma série de problemas, até problemas neurológicos, se essa sífilis não for tratada. E é pode sexualmente ser transmitida para a criança também. Não, eu digo, é sexualmente transmissível. É sexualmente transmissível e ela pode ser passada para a criança. Entendeu? Então, faz parte do rastreamento pré-natal a avaliação da mãe com relação à possibilidade de sífilis. Agora, Marlene, isso acontece por quê? Por que os casos de sífilis disparam? É também falta de informação? Sim, sim. Uma das nossas lutas aí com o Ministério da Saúde é que o Ministério ele não investe em prevenção, né? Ele investe em tratar a doença, né? Então nós vivemos num país onde a prevenção ela não é o que determina, né? Não é a palavra do dia. Então você vê que a falta de informação ela pode gerar, que nem por exemplo você vê, hoje a gente está vivendo um momento de crise de sífilis novamente, é uma coisa muito complicada, né? E você percebe que a falta de informação e de orientação também, né? Quer dizer, mais uma vez, prevenir está mais barato do que a gente tentar cuidar depois da doença. Sim, né? com Remediar. certeza, com certeza. Certo. Agora, doutor, câncer de pênis, o senhor citou câncer de pênis e testículos. Qual é a importância dentro dos tipos de câncer, desses dois tipos especificamente? Vamos falar primeiro de câncer de testículo, levando em conta aquilo que a gente estava falando, da idade da criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Então, o paciente de meia idade em diante, câncer de próstata a gente já falou bastante. A criança, fimose, problemas de testículo, né, de ausência do testículo. E no adulto jovem, na fase produtiva do homem, está começando a vida adulta, ali nos 25, 30, 35 anos, é quando tem o maior pico de incidência de câncer de testículo. Tá? Câncer de testículo ele acontece, normalmente você percebe um aumento do volume testicular, às vezes ele dobra de tamanho de uma semana para outra, geralmente indolor, e é potencialmente curável. Uma doença mesmo com a fase metastática, a gente tem em torno de 40% de cura. Mas se o homem faz o autoexame, igual a mulher faz o autoexame da mama, no banho, palpando o testículo, sentir um caroço diferente, procurar o urologista, que pode estar diante do câncer de testículo e a gente precisa tratar. Perfeito. Nós ouvimos o doutor Luiz Augusto Seabra Rios, urologista do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Ele toca num ponto fundamental para manter a saúde masculina. Vamos ouvi-lo. A higiene do órgão genital masculino tem uma importância grande e ela é um pouco óbvia e talvez por isso não é tão tratada no meio médico. O câncer de pênis só ocorre em pessoas que têm uma higiene precária. E isso ocorre muitas vezes associado a doenças virais como o HPV. No Brasil, o câncer de pênis ocorre com grande frequência na parte norte, então no norte e no nordeste, onde ela representa uma doença de importância de saúde pública. É importante que esse assunto seja debatido, que o homem tenha preocupação com a sua higiene e assim se evite um número tão grande de cânceres de pênis como a gente observa no Brasil. Marlene, norte é onde chega menos a informação no país. E o número de casos de câncer de pênis maior, né? Uhum. A gente tem que olhar o Brasil, assim, a gente costuma dizer que são vários Brasis dentro de um Brasil, né? Então, dentro de um país é muito complicado você ter essa análise, que nem você pega Norte e Nordeste, a incidência de câncer de pênis é muito alta, né? E campanhas preventivas orientando o homem a ter uma higiene ideal, né, um cuidado com a sua saúde de uma forma mais cuidadosa, a gente evitaria muito esses números que são alarmantes, né? E o homem, a gente volta na questão cultural. Às vezes o homem está com alguma lesão, está com alguma coisa, ele tem vergonha de se expor, de mostrar, né, ou ir num serviço médico. E isso
acontece que os números só vão aumentando, né? No estado do Alagoas, eles amputam o pênis a cada 2 semanas. Nossa. Por câncer de pênis. A incidência é alta. E o câncer de pênis, o tratamento são 3 pilares: água, sabão e orientação. Então, se o homem lava o pinto, se ele tem acesso a lavar o pinto, ele não tem fimose, ele consegue expor a cabeça do pinto, a glande, e consegue lavar o pinto, ele diminui drasticamente a possibilidade de ter câncer de pênis. Tem uma coisa que eu observo, por exemplo, é que nos próprios banheiros masculinos, aonde existe um mictório, não existe um papel para você enxugar o pênis depois, né? Eu acho que só 2 restaurantes, por exemplo, aqui em Brasília que eu conheço, só 2 têm isso. Isso também é uma forma de higiene? Sim, a higiene completa, né? Um banho por dia, lavar o pinto, expor a glande, lavar a cabeça do pinto, lavar o prepúcio e checar se tem alguma ferida, se tem algum caroço, algum nódulo, alguma verruga. Verruga é HPV, está relacionada a câncer de pênis. E é transmissível. É transmissível sexualmente. Então, isso um banho por dia. Se o paciente tem essa orientação, ele não vai ter câncer de pênis. Perfeito. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre a campanha Novembro Azul. Não saia daí. E a gente continua a conversa sobre os cuidados com a saúde dos homens. Doutor, o tratamento do câncer de próstata é um tratamento, se for detectado no início, simples de ser resolvido, basicamente. Mas no final, já num estágio avançado, já é bem complicado. Qual é o tratamento nesse estágio avançado? Bom, o tratamento do câncer de próstata, a gente tem várias estratégias de tratamento. Quando um paciente com uma doença, com câncer de próstata diagnosticado no início, eu tenho uma estratégia de tratamento curativo. A minha intenção é curar o paciente. E para isso eu tenho 3 tratamentos principais. A gente tem a cirurgia, que é a prostatectomia radical, a gente tem a radioterapia externa e a gente tem a braquiterapia, que é como se fosse uma radioterapia interna. Tá? A braquiterapia, ela está reservada para casos específicos, uma doença bem localizada, numa próstata pequena. Tá? A radioterapia e a cirurgia, elas têm uma função muito semelhante no tratamento, inclusive com uma resposta ao tratamento bastante semelhante ao longo prazo. Mas cabe ao urologista definir se aquele paciente tem um perfil de risco melhor para a cirurgia ou para a radioterapia. Então, a cirurgia, ela tem basicamente 2 complicações que podem acontecer: a impotência sexual, dificuldade de ter ereção, e a incontinência urinária, perda de urina. A impotência sexual pode ocorrer em até 60% dos casos, mas se a gente diagnostica cedo, a gente faz uma cirurgia preservadora dos nervos, tem 2 nervos que passam do lado da próstata e que geram ereção. Se a doença está saindo da próstata, esses nervos são lesados, probabilidade de impotência maior. Se a doença é localizada, ela está numa fase inicial, você preserva o nervo e diminui muito a probabilidade de impotência. Mas vamos supor que o homem ficou impotente depois da cirurgia. Em 1 ano após a cirurgia, a grande maioria desses homens vai recuperar a potência pela cicatrização do nervo. Se ele não recuperar, eu tenho a opção de fazer remédios, medicamentos orais. Se não, eu posso fazer injeção. E, em última análise, eu posso colocar uma prótese. De qualquer forma, então, o paciente tratado com cirurgia, ele, em algum momento, ele vai voltar a ter vida sexual. Quer dizer, isso não é motivo de não buscar o tratamento. Né? A radioterapia, ela, na grande maioria dos casos, ela está associada ao uso de um hormônio que vai bloquear a testosterona, que é o hormônio masculino. Então, praticamente 90% dos pacientes que fazem radioterapia usam hormônio, bloqueia a testosterona e acaba com o desejo sexual e com a possibilidade de manter a ereção. Então, é um tratamento que está associado também à impotência. Isso é pouco falado. As pessoas procuram fazer radioterapia, porque a radioterapia não dá impotência. Isso não é verdade. A radioterapia também está associada a uma taxa de impotência. Tá? É óbvio que quando você tira esse tratamento do hormônio, que vai ser retirado com o tempo, o paciente volta a produzir a testosterona e vai voltar a ter potência. Da mesma forma que a cirurgia. A gente pode fazer comprimidos, injeções ou a prótese. Agora, Marlene, a gente percebe que
uma mulher que cuida do seu companheiro e leva esse companheiro a uma consulta médica, isso é importante. Mas, assim, não é função da mulher cuidar da saúde do homem, é isso? Exatamente. A saúde do homem, ela tem que ser cuidada pelo homem. O homem, ele tem que ter um cuidado com sua saúde, como a mulher tem. Então, assim, se você tem uma companheira que a mulher, ela está feliz em fazer isso, ajudar, ótimo. Né? Isso é um incentivo. Inclusive o contrário, se Sim, um homem cuida da sim. saúde da mulher... Exatamente. E o homem, ele também tem que ter um papel de orientar a sua mulher também. Né? Então, assim, é importante que o homem tenha um cuidado com sua saúde. Né? Ele comece a gerenciar a sua saúde. Ele buscar vai... informação. Sim, isso vai ajudar muito, né? E vai melhorar o diálogo em casa. Perfeito. Nós também ouvimos o Lucas Nogueira, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em Minas Gerais. Ele falou sobre a necessidade de mudança cultural para preservar a vida. Então é muito importante que o homem procure seu médico, procure seu urologista. É uma doença curável na sua fase inicial. A grande questão é que na fase inicial ela não tem sintomas, por isso é importante que você que tenha a partir de 50 anos de idade ou num grupo que a gente considera que tem um risco maior, que são aqueles da raça negra e que tem história na família de câncer de próstata, procurem o seu médico para conversar sobre os riscos e benefícios de se fazer essa avaliação, para fazer um diagnóstico no tempo correto que permita um tratamento e a cura. Ainda existe preconceito, tem se mudado muito, os homens estão indo cada vez mais, mas o que a gente gostaria é que o homem fosse ao consultório, não carregado pela mulher que leva lá obrigatoriamente para fazer o exame, mas que vá de conta própria para cuidar da sua saúde. É isso, né, Marlene? Assim, o homem tem que ir por conta própria. E vocês têm dados, assim, desde quando iniciou a campanha para hoje, se o homem tem se preocupado mais com a sua própria saúde, tem buscado mais os postos de saúde, isso é perceptível? Sim, isso a gente já percebe. Nós não temos números, né? A gente costuma dizer que aqui o Brasil é um país sem números, né? Então a gente não consegue ter dados. A dimensão disso. Isso, mas a gente percebe isso muito nas ruas, nas abordagens que a gente faz das ações da campanha. O homem, ele tem começado a fazer um movimento a procurar os serviços de saúde e consultórios médicos. O que a gente reforça sempre na campanha é que o homem seja mais proativo, né? Que ele busque mais isso, né? E que não espere a doença chegar para ele tomar uma decisão, né? Tenha uma mudança preventiva, né? Cuide de sua saúde de forma preventiva. E se a desculpa é o trabalho muito ocupado, basta pensar que se não tiver saúde, não trabalha. Exatamente, né? Exatamente. E a mulher, só para ele ter como inspiração, a mulher também tem todas essas tarefas e Até ela mais. cuida bem da sua saúde. Então, não existe desculpa, né? A sua vida, ela tem que estar em primeiro lugar. E a sua saúde, ela acompanha, né? Perfeito. Doutor, como é que o homem pode, então, se organizar ao longo da sua vida para ter uma rotina médica, assim, ao longo do ano, ao longo da vida, para cuidar da sua saúde? O que é preciso fazer todo ano, a cada vez que se procura o médico? Eu costumo falar para meus pacientes assim, lembre-se que no mês do seu aniversário, você está ficando mais velho, está fazendo um ano a mais, então vá lá, procure o urologista para você se cuidar, porque você está ficando mais velho, precisa tomar cuidado com sua saúde. O urologista é o médico do homem, ele está ali para
fazer esse rastreamento precoce do câncer de próstata, mas também na criança a gente vai investigar os problemas da criança, o adolescente, para ter as orientações que precisa ter com relação à sua sexualidade e diminuição do risco de doença sexualmente transmissível. No adulto, a questão do câncer de próstata, a questão do crescimento benigno da próstata, que a gente falou pouco aqui, que esse sim dá sintoma, a dificuldade de urinar, o vozinho que vai lá fazer xixi, o xixi apertado, tendo que fazer força para urinar, o jato cortando. Isso é o crescimento, isso é benigno, isso não tem nada a ver com câncer de próstata. Mas a gente também trata, a gente avalia e quanto mais precoce, melhor o tratamento. Não precisa de cirurgia, só remédio. Perfeito. Marlene, nesse caso, o papel do pai é muito importante como exemplo para os filhos, porque é uma coisa que eu noto assim, se eu como pai me preocupo com a minha saúde, tenho uma rotina, a tendência, eu acho, que meu filho também se preocupe. É por aí também? Exatamente. Que nem a responsabilidade do homem, ela só aumenta, né, se você tem uma visão de que a sua saúde ela é importante. Então, se você tem uma criança, se você tem um filho, que seja um bebê, você já tem que orientar essa criança, quando ela chegar na fase dos 12 anos, 13 anos, já tem que ter um histórico como a menina tem, né? A menina, você pega uma menina de 12, 13 anos, ela sabe que periodicamente ela tem que ir ao médico. O menino tem que ser igual. E o pai tem essa responsabilidade. Perfeito. Quer dizer, quando o pai, ele justifica a ausência ao médico por conta de trabalho, de compromissos, isso é um péssimo exemplo para o próprio filho, né? Ele está transmitindo esse mau exemplo, esse preconceito para o filho. E o filho também não vai se cuidar e as gerações vão sofrer cada vez mais de câncer de próstata. Marlene, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre essa campanha, o Novembro Azul, e queria que você falasse um pouco diretamente para os homens, né? E aí, como é que eles precisam agir? Eu acho que o mais importante é que o homem entenda que cuidar da saúde também é coisa de homem, né? A responsabilidade não é da mulher. Então, vamos cuidar da saúde? Vamos ser responsáveis, né? Não vamos ter medo, não vamos ter preconceito. Faça como as mulheres, né? Assuma a sua saúde, né? Cuide da sua saúde. Perfeito. Doutor, tem alguma coisa no estilo de vida do homem que pode ser feito para reduzir a chance de câncer de próstata ou não? Só a questão médica, o acompanhamento médico que... Existem alguns estudos que falam, tem aqueles fatores de risco que são fatores de risco inerentes ao homem que ele não tem como mudar. Raça, história familiar, por exemplo, estão dentro desse tipo de fator de risco. Mas tem fatores de risco que são modificáveis. Por exemplo, é sabido que o asiático, o japonês, o chinês, tem menos câncer de próstata do que o ocidental. A dieta oriental, mais rica em verduras, em frutas e verduras, mais rica em soja e cereais, ela protege contra o câncer de próstata e contra várias outras doenças. Está tudo dentro de um bolo comum. A gordura animal, a nossa dieta mais rica em carne vermelha, em gordura animal, está associada à obesidade, está associada a maior risco de diabetes, a doenças cardiovasculares e também cânceres, incluindo o câncer de próstata. Então, como fator modificável, a dieta do dia a dia, com menos carne vermelha, mais cereal, mais soja, mais frutas e verduras. E atividade física é importante? Atividade física é fundamental, né? Tanto para melhorar a condição cardiovascular, mas também como bem-estar. E a gente sabe que estresse, preocupação, e isso também diminui a qualidade de vida e isso gera doenças, né? Correr atrás da informação também, né? Isso. Importante. Gente, nós chegamos ao final do programa. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que a conversa foi bem esclarecedora. O nosso bate-papo chegou ao fim e eu agradeço a presença da Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, e do presidente da Sociedade Brasileira de Urologia no Distrito Federal, Guilherme Quaraci. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil
E na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá.